Bem-vindos à RTP África. O tema de hoje é Angola no coração. Em estúdio temos o percussionista Gaspar Silva, o músico e coreógrafo Cleidon e o artista plástico Fernando Sarmento. Olá, muito bem-vindos ao nosso convidado, que é o Fernando Sarmento, que é escultor cerâmico. Fernando, diz-nos, foi cá em Portugal que desenvolveste também esta tua arte? Sim, eu estudei cerâmica na Escola António Arroio, onde atualmente dou aulas. Que é um grande prazer, porque não é fácil. A pessoa estuda e depois pensa, quando acaba os estudos, pensa, eu gostava mesmo de estar de vir a dar aulas nesta escola. E depois a vida vai-se passando por uma série de coisas e acabou por acontecer, mas nem sempre podia até não acontecer. Depois disso, começou em 86, este trabalho na área da cerâmica, e depois, quando eu saí da escola, fiz mais cursos de formação profissional, fiz workshops cá e fora do país, Sim, com artistas de cá e artistas estrangeiros, e pronto, e vão-se aprendendo novas técnicas, utilização de novas matérias, novas experiências, e depois nós, cada um, a partir desses conhecimentos todos adquiridos, depois vai trabalhando aquilo tudo e começam a surgir coisas. No início é difícil, porque eu lembro, na altura, comecei por expor em juntas de freguesia, câmaras municipais, e depois vai evoluindo conforme evolui a carreira de qualquer autor. É um bocado desta forma, lentamente, também mostrando o seu trabalho, é que se vai crescendo, e foi um bocado assim que o percurso foi surgindo. Construindo, não é? O ano passado ganhaste um prémio do Comitê Olímpico. Sim, isso foi uma surpresa bastante agradável. Eu ando num ginásio, que é o ginásio da Faculdade de Lisboa, e de repente encontro lá um papel que anunciava esse concurso. Levei o papel para casa, não liguei, pronto, vi o papel, pensei, bom, vou concorrer a isto. E depois um dia olhei para o papel e pensei, estou mesmo em cima do prazo, e pus-me a investigar na internet coisas ligadas aos Jogos Olímpicos, desportos, várias coisas, uma investigação para tentar perceber o que é que eu podia fazer, de que forma que eu poderia criar uma peça alusiva ao desporto, ao que abrangesse vários desportos e os próprios, neste caso o próprio símbolo, que foi uma das coisas que eu trabalhei na peça. E depois realizei a peça, eu tinha já parte da peça feita, depois fiz estudos de cor, porque o que eu criei foi as argolas, além das peças brancas, depois há as argolas, que cada cor das argolas do símbolo dos Olímpicos. E criei essa peça e enviei de uma forma descontraída, nunca pensei que ia acontecer uma coisa deste género. Atenção que estamos a falar do universo que é Portugal inteiro e ilhas. Eu estava a concorrer com todo o país. E um dia o senhor telefona-me, a um domingo à noite, que também é muito estranho, telefonar-me ao domingo à noite, para o meu telefone. E tal, é por causa do concurso. E eu disse, pois acredito, a peça está lá há tanto tempo, deve ser para ir buscar a peça. Não, é para lhe dizer que o senhor ganhou o concurso. E eu fiquei um bocado à toa, porque não estava mesmo nada à espera, porque entretanto estas coisas depois passa-se muito tempo. E eu esqueci completamente aquele assunto e pensei, qualquer dia tenho aqui buscar a peça, se não deitam fora ou ficam com ela. E não, tinha ganho. Olha. Havia o prémio de escultura e de pintura, eu ganhei de escultura, a representação de escultura, e houve uma rapariga que ganhou pintura. E foi assim Isso para além de outras participações em exposições coletivas, vamos também ver alguns trabalhos e falar deste percurso. Teve que fazer esta formação e esta escola António Arroio é uma das mais conceituadas a nível de artes, não é? Sim, a António Arroio em Lisboa e a Soares dos Reis no Porto. São escolas gêmeas, porque têm o mesmo tipo de ensino, tanto aqui como lá. E em termos de ensino público, para o 10º, 11º e 12º, eu acho que são as únicas escolas que têm este tipo de ofertas. Têm ofertas em termos de têxteis, cerâmica, orivesaria, equipamento, fotografia, cine-vídeo, design gráfico, enfim, é um leque bastante abrangente de ofertas. Mas são cursos que dão as ferramentas aos alunos e
aos que já têm talento, algum talento, não é? Sim, eu acho que é preciso, se calhar, é claro que é preciso já algum talento prévio para conseguir depois produzir e ter algum sucesso numa área deste tipo. A pessoa já tem que ter algumas capacidades. Depois, como em todas as áreas, é preciso investigar muito, é preciso também estudar, investigar e trabalhar um bocado e depois, porque as coisas não surgem do nada e às vezes isso é um problema que se passa com os nossos alunos, é que às vezes eles querem fazer o menos possível, nem sempre se esforçam muito. Mas depois, com o passar do tempo, vai-se percebendo que quem trabalha mais obtém resultados muito melhores e depois eles próprios, cada um depois também por si percebe isso e no final do ano, o final do 12º é quando aquele pessoal está todo ótimo, porque já percebeu tudo, é quando eles estão ótimos, é quando acaba a escola. Mas eu acho que é uma experiência muito boa. No entanto, eu acho que não é uma experiência única. Eu próprio também, quando saí de lá, senti que tinha que fazer muito mais coisas. E hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que fazer e têm que experimentar muita coisa e não podem afunilar a sua formação numa única área. Têm que alargar as áreas de trabalho. Eu também comecei só a trabalhar em cerâmica, atualmente já junto outros materiais à cerâmica. Eu acho que todos nós depois vamos crescendo e vai-se aprendendo com as experiências que se tem e vai-se evoluindo a esse nível. Exato, é preciso arriscar também, não é? Explorar. Sim, é preciso arriscar. E lá fora não é fácil, porque nós propomos projetos e fecham-se muitas portas, há muita gente a dizer que não, temos que dar a volta, tentar novamente, tentar noutro sítio, se calhar refazer o projeto, melhorá-lo. Enfim, por exemplo, em termos de galerias, as galerias, para nós, para a cerâmica, a escultura cerâmica, é um mercado que não existe, porque as galerias, quando ouvem falar em cerâmica, começam logo a encolher, a virar o olhar e a conversa acaba. Não sei, eu acho que ainda esta ideia, não sei se tem ideia daquela história das artes menores, a cerâmica, infelizmente em Portugal ainda tem um bocadinho ainda é tida um pouco como a arte menor, enquanto que há outros países que têm galerias só para cerâmica e a cerâmica tem revistas e é uma arte exatamente como outra qualquer, como deve ser. Em Portugal, os galeristas ainda têm algum medo da cerâmica e são muito poucos os que arriscam na cerâmica. E se arriscam na cerâmica, arriscam com pessoas vindas de outras áreas que trabalham na cerâmica. E isto às vezes não é fácil, então temos que tentar outros públicos, outros locais. Atualmente eu acho que se vive tempos áureos em termos dos museus. Há museus que já têm uma abertura diferente para projetos de autor e isso acho que é muito salutar. Também acho que a política dos museus mudou, os museus já não têm aquelas coleções que são sempre as mesmas e permanentes. Isso tudo mudou e eu acho que também estamos a aprender todos muito com isso. E eu acho que essa mudança de atitude dos museus é de salutar porque traz novos públicos e traz novas atrações aos museus. E isso também é importante, por isso os museus também podem ser espaços, se calhar até mais viáveis do que as galerias. E depois há os outros espaços paralelos, por exemplo, há lojas de design, há projetos de arquitetos que têm um ateliê de arquitetura associado a um projeto de produção de objetos de design, onde este tipo de peças entra e eu trabalho também com espaços desse tipo e é por aí que depois as peças também é preciso ter peças em permanência expostas ao público. Exato. Porque senão... O Fernando já fez uma série de trabalhos. Quando inicia um destes trabalhos, um destes projetos, de onde é que lhe vem a inspiração? São as viagens? São... É assim, os referentes para os trabalhos, eles acontecem das formas mais variadas. Ou acontecem por ligações, como estavam aqui os companheiros do lado a falar, ao nosso passado, a vivências mais antigas que nós tivemos, com as famílias, com os avós, com os locais onde se viveram. E por vezes também com as viagens que se fazem. Eu trabalho muito os frutos e os legumes desde 93. Por cada país que visita, sim, tem este interesse pelos frutos típicos. Exatamente, é por aí. Porque depois, quando se vai a um país novo, procura-se as coisas novas que aquele país tem. Há os mercados de legumes, há os mercados de fruta, há aquelas estufas ou produções agrícolas que esses locais possam ter. Pronto, e o que é que eu faço? Vou tentar visitar isso tudo e à procura da diferença dos frutos e dos legumes, porque o que me interessa não é o legume típico.
O que me interessa é o atípico. Eu lembro na Madeira, há quase há um ano atrás, eu estava no mercado matinal a falar com uma senhora à procura das cenouras que pareciam duas pernas. E a senhora perguntava, mas porquê que era esse tipo de cenouras? E eu expliquei-lhe o que é que fazia. E ela achou aquilo muito curioso e foi ela que depois me ajudou a procurar outras que tinha numa caixa. E no final, quando eu quis, claro, queria fazer contas com a senhora, ela acabou por achar tanta piada à utilização que eu ia dar às cenouras que ofereceu-me. E isto já aconteceu noutros sítios, porque as pessoas depois não estão à espera. É claro que eu olho para aqueles frutos e legumes de uma forma diferente. E as pessoas acham esquisito, porque percebem que eu se calhar não estou a olhar como as outras pessoas que vão comprar legumes todas as manhãs ou frutos olham. Mas é um bocado por aí, porque eu estou à procura de uma coisa diferente, de um pormenor. No meio daqueles todos, há um que se destaca pela diferença. E é mais esse que me interessa. Também tu nasceste em Angola. Sim. Ainda tens boas recordações? Tenho vagas ideias da fazenda, de umas plantações que o meu pai fazia. O meu pai também tinha uma loja ao lado de casa e tenho uma vaga ideia desse espaço físico e de algumas coisas da casa, mas pouco. Já nada te liga a Angola? É pouco, porque tenho um primo que está lá, mas ele está a trabalhar arduamente e também não conta coisas muito fantásticas, porque ele está a trabalhar muito e não tem muito tempo de viajar. Portanto, ele trabalha lá, acho que há 2 meses, depois vem cá e pronto, e é muito limitado o tempo é mais trabalho, então não tenho referências de saber o que é que se faz por lá. E tenho vontade de ir lá, ao mesmo tempo também tenho algum receio, mas acho que é de ir um dia. E tu nasceste onde? Eu nasci em Sanza Pombo, que pertence ao IJ, e vivia no Benga Norte. Exato. Nesses teus trabalhos, tu falaste de fazer frutas, foram mais frutas do Brasil que tu fizeste? Sim, quer dizer, do Brasil, da Tailândia, da Malásia, da Madeira. E depois estes trabalhos, onde é que são expostos? Ou proponho-me a realizar um projeto e faço uma exposição, ou depois das exposições, o que normalmente acontece, acabo por canalizar os objetos que não se vendem nessas exposições, são canalizados por espaços. As pessoas podem ver peças na Galeria Amasso, que fica na Feira da Ladra, no antigo mercado de Santa Clara. É um espaço só de peças de cerâmica, tem escultura, tem peças de muito boa qualidade. Em Lisboa não deve haver muito mais espaços dedicados à cerâmica como aquele. Tenho na Pátria Interiores, que fica na Lapa, na Café Design, que fica no Pinheirinho, na Chaneca da Caparica. Também é um projeto, quem está à frente é um arquiteto. Sim. Tenho na Galeria Sinha, no Porto, que é uma galeria que também está associada a uma arquiteta que desenvolve projetos de arquitetura. Nós temos aqui algumas imagens de alguns dos teus trabalhos, se pudermos ir comentando. Isto são fotos de peças no ateliê. Dentro da caixa estão uma série de frutos. Os tais frutos, não é? Os tais frutos são realizados em porcelana, porcelana cozida a alta temperatura, 1250. Sem qualquer tipo de vidrado. Aquilo é o aspecto da própria porcelana. Estes menires são em refratário. Do lado direito estão as boias, argolas daquele projeto para as Olimpíadas. Sim. Estas são peças modeladas. Estas têm a ver com os bancos de coral, pelo menos aquela branca. Tem a ver com os bancos de coral, é uma ampliação de um elemento do banco de coral. Estes são os indispensáveis, isto tem dias, não chega ao mês, estas peças são muito recentes. É para a nova coleção, não é? Sim, é uma coleção que será extensa, atualmente só estou no universo da comida, mas vai se estender a outros universos. E depois fiz umas brincadeiras de montagens, é o barro desenhado como se estivesse a desenhar num papel, depois é recortado com uma faca e tem um vidrado preto, um preto metalizado com pouco brilho. E estas peças têm a ver um pouco com aqueles imaginários que nós temos das cozinhas antigas. Temos aqui mais uma fotografia, Fernanda, esta ainda de corais. Sim, estes são em refratário, cozidos também a alta temperatura. Falta um deles, vai ganhar cor. Eu já fiz alguns testes de cor, em princípio será preto e depois vai contrastar com os outros dois. A fotografia é péssima, porque eles são desta cor, eles são brancos. E tem uma textura muito intensa em toda a superfície, como se vê aqui no pormenor do primeiro.
Exato. Estes foram inspirados exatamente nos corais, aquelas coisas que nós apanhamos à beira da praia pequeninas e depois foi ampliado por uma escala muito grande. Pequenas, peças Não, grandes? estes corais têm 60 e tal centímetros, 70 de comprimento. É importante o tempo de cozedura? Sim, a cozedura é extremamente lenta. A primeira cozedura é sempre muito lenta, porque as peças, quando nós fazemos, quando acabam de ser feitas, têm que levar um período de secagem, que pode ser 2 semanas. No verão, se for inverno, com certeza que será mais. Só quando estão completamente secas é que vão ao forno. E depois a cozedura é muito lenta, cerca de 60 graus por hora na primeira parte, até para aos 500 graus, e só depois disso é que aumenta ligeiramente a velocidade de cozedura. Uma cozedura pode demorar 10 horas, 8, 10 horas. É preciso um forno especial? Sim, um forno que atinja estas temperaturas, e depois, quando a temperatura, a cozedura acaba, não se pode abrir a porta do forno, tem que esperar que arrefeça, e só para aos 100 graus é que se pode voltar a abrir a porta para retirar as peças, senão iriam explodir com a diferença de temperatura. Exato. E a porcelana também tem uma técnica particular? Sim, a porcelana, a particularidade da porcelana é muito interessante porque é extremamente plástica. Parece quase plasticina, é muito plástica, o que por vezes a trabalhar nos dificulta a vida, e é preciso perceber o ponto em que se consegue trabalhar a porcelana. Depois, as partes de secagem, é preciso ter algum cuidado, a cozedura acaba por ser idêntica às outras pastas. A diferença é que a porcelana pode cozer a uma temperatura mais elevada, e cozida a partir de 1250 graus, ela fica autovitrificada, e que é o que se passa com aquelas peças todas brancas que vimos. Não é preciso dar vidrado, porque a peça já não tem absorção nenhuma, porque é cozida a uma temperatura muito elevada. E depois tem um toque ligeiramente acetinado, que é interessante. Delicado. Porque é um toque diferente. Se levasse um vidrado, fica com um toque muito diferente. E eu acho que o toque é importante, e a questão do branco também é muito importante, porque o branco deixa-nos ver muito bem os relevos e as saliências, principalmente no caso das texturas dos frutos. Isso é muito importante para as peças, o perceber as sombras e as partes que têm luz, e isso vai-se descobrindo a forma das peças. Também vimos aqui já algumas das peças do novo trabalho que está a fazer, não é? Sim. Estes utensílios domésticos. Sim, os indispensáveis. Exato. É assim, eu ainda não sei muito bem qual é o futuro deles. Isto é mais, os trabalhos vão surgindo um bocado como estávamos aqui a falar. As coisas vão surgindo de ideias que nos tropeçam dentro da nossa cabeça e começam ali a fervilhar, e depois daquilo tem que se produzir e tem que ser feito. De que forma é que vão ser canalizados ou para onde, ainda não sei. Quer dizer, se calhar vou tentar numa feira de arte fazer uma proposta de algum espaço que queira eventualmente estes indispensáveis, que seja indispensável para eles, o tê-los lá no espaço deles. É claro que eu tenho algum objetivo por trás disto, mas a ideia principal é um bocado o precisar de fazer. E as ideias começam a surgir e começa-se a desenhar e anda-se com o papel atrás e desenha-se em qualquer lado e levanto-me e vou desenhar e estou não sei onde e lembro, tenho que desenhar isto, não esqueço-me, e desenho. E depois às vezes passo desenhos a limpo, outras vezes não, outras vezes aquilo passa logo para a cerâmica, para as pastas cerâmicas, do papel gatafunho em pequeno. Outras vezes não, outras vezes o desenho depois é mais apurado. Por vezes faço maquetes em plasticina. Mas algumas delas poderemos ver ou não nesta Bienal de Aveiro? É assim, estou a fazer umas coisas para a Bienal de Aveiro, quero concorrer, não sei se vou ser aceito, porque é claro que os concursos são sempre uma incógnita. Eu concorro a muitos concursos porque é uma forma fácil de ter alguma visibilidade. Nós concorremos, se eles gostarem das peças, as peças depois ficam expostas, saem num catálogo, e isso também é importante em termos de visibilidade para o exterior. Já que às vezes conseguir uma exposição é mais complexo. Então vamos desejar-lhe sorte, né? Já que sabemos que vai participar nesta Bienal, desejar-lhe sorte aos nossos convidados, esperamos pelo trabalho em abril e sucessos também para o Gaspar. Obrigada por terem vindo e até uma próxima.